Pai Celestial, te damos graças por tua bondade e oramos para que o Senhor esteja conosco, para que tenhamos um entendimento mais claro da tua vontade, conforme estamos agora nas portas dos céus. Sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, então agradecemos no nome de Jesus. Amém. So I want to just do a little bit of a review of the material we studied in our first series. Então eu quero fazer uma pequena revisão do material que a gente viu nas nossas primeiras séries de That apresentações. first series was really introductory. Essas primeiras apresentações foram introduções As we continue to come, e conforme a gente foi we avançando, want to get into more details. a gente pode e vai poder entrar mais em So I'm just going to detalhes. do a quick overview. Então vamos fazer uma pequena revisão. I'm sure we're all familiar with the book of Daniel, Sei que todos estamos familiarizados com o livro de Daniel, that there are a number of prophecies, que há uma quantidade de profecias and each prophecy has its unique symbology. e que cada profecia tem sua simbologia particular. So the first major prophecy is given in Daniel chapter 2. Então a primeira grande profecia é dada em Daniel 2. importante de Daniel se trouve dans le chapitre 2. In Daniel chapter 2, Nebuchadnezzar is given a dream about a statue, Em Daniel 2 é dado um sonho a Nabucodonosor de uma grande estátua, and this statue goes all the way through history from the kingdom of Babylon to the end of the world. e essa estátua vai passando por toda a história, desde o reino de Babilônia até o fim do mundo. I'm sure we're all familiar with that chapter. Eu tenho certeza que a gente está familiarizado com esse capítulo. So if I were to ask some questions, I think it would be nice if we could talk with each other. Então, se eu for fazer alguma pergunta, eu acho que seria legal se a gente pudesse conversar. If you go to Daniel chapter 2, Se vamos a Daniel capítulo 2, you'll see that there are a number of kingdoms mentioned, vamos ver que tem uma quantidade de reinos mencionados. and just want to have a look at what those kingdoms are. Então, só vamos dar uma olhada no que são esses reinos. So if you can turn to Daniel 2, Então, se vamos a Daniel 2, sometimes when people look at this chapter, às vezes quando as pessoas olham para esse capítulo, they assume that they know things, eles acham que sabem alguma coisa, because as Adventists we've read over these things many times, porque como adventistas a gente foi nesse tópico muitas vezes, or we've seen presentations on the por subject. ter visto apresentações sobre esse tema. So we're not going to go through the whole chapter. Então a gente não vai falar de todo o This is just a quick capítulo, overview of Daniel 2. somente vamos fazer uma pequena revisão. Now, as we go through this chapter, E conforme vamos através desse we're going to capítulo, see, as we go through the book of Daniel, it will build upon this information. o livro de Daniel ele vai construir sobre essa informação. But there's an important principle that we can see, Mas há um princípio importante que nós podemos ver, and it's the principle or the rule of first mention. que é o princípio ou a regra da primeira menção. So this really is the premier chapter Então, that deals with the great controversy. então esse é o primeiro capítulo que lida com o grande And I want us conflito. to see that there are many details in this chapter Vemos que há muitos detalhes nesse capítulo that contain almost all the information that you need to take you all the way to the end of the que world. contém toda a informação que você precisa ter até o final do mundo. The chapter is broken down in a very specific manner. E o capítulo está dividido em uma maneira So we're específica. going to go to verse 28. E a gente vai para o versículo 28. de Daniel 2, So verse 28 Então, versículo verset 28 28. begins the section when Daniel is going to tell the king what the dream is about. começa a parte em que Daniel vai contar para o rei de que se trata o sonho. La signification du rêve. He's going to tell him what he saw. Ele vai contar para ele o que ele viu.
So we're not going to read all the verses. Então, a gente não vai ler todos os versículos. Versículo God 28. revealeth secrets, Dieu révèle les secrets. and he Mas há um maketh Deus known no to céu the king que what revela shall os be in the mistérios, latter days. Et il a pois fait fez saber connaître ao au rei roi ce qui Nabucodonosor o que há de arrivera ser dans nos les últimos derniers jours. dias. So the purpose of Daniel 2 Então, o le but de propósito de Daniel Daniel 2 is to identify to the king what's going to happen in the latter days or the last days. é identificar para o rei o que vai acontecer nos últimos dias, nos dias finais. À la fin. And if you were to go through the chapter in detail, you'll see that the focus of attention is the last part. Então, se a gente vai ler detenidamente o capítulo, vamos ver que o foco é o final. O foco é o final. The reason why God is going to show him this is given in verse 29. Então, é por isso que ele vai mostrar para eles o que está aparecendo aqui no versículo O 29. king, thy thoughts came into thy mind, Estando tu, ó rei, no teu leito, what should come to pass hereafter. surgiram-te pensamentos a respeito do que há a ser And he disto that revealeth depois. secrets maketh known to thee what shall come to pass. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. So it's all about what's going to happen at the end. Então, se trata do que vai acontecer no final. And then in verse 31, E no versículo 31, Daniel begins to tell the king what he saw. Daniel começa a contar para o rei o que ele viu. Thou sawest a great image, whose brightness was excellent, and the form thereof was terrible. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. So the king wants to know what's going to happen afterwards, after he leaves. Então o rei tinha que entender o que ia acontecer depois que ele morresse. Daniel tells him, or through God, Daniel conta para ele and he begins by telling him he saw an image. através de Deus e começa contando que isso se In the mostra French it says statue, por uma imagem, and in English it says image. uma imagem para se referir à Now, that estátua. word image Ce mot-là, image, really means a copy of something. ça veut E dire imagem vraiment une realmente copie de significa quelque uma chose. cópia de So what we algo. want to see is this dream that he has is a copy Donc, of something that's in real life. Então o que a gente vai ver é que esse sonho que ele teve é uma cópia de algo que acontece na vida real. dans la vie réelle. So I just want to hold that thought. Então a Donc, gente c'est vai vrai que guardar nous, esse pensamento. maintenant, cette pensée, I think we're all Adventists here. nous sommes Creio que tous todos des nós somos adventistes, adventistas n'est-ce pas? aqui. If we were to go to the book of Revelation, E se a gente fosse no livro de Apocalipse, you've all heard of the term, the image of the beast. todos nós escutamos sobre o termo imagem da besta. You go to Revelation 13 and 14, and you see this concept of the image of the beast. No capítulo 13 e 14 de Apocalipse, vemos esse conceito da And it's imagem da connected with besta, the mark of the beast. que está conectado com a marca da besta. So all I want us to see is this concept of image, Então, o que eu quero que a gente veja é que esse conceito de imagem, whether it's the book of Revelation, seja no livro de Apocalipse, where it's an image of a beast, ou a imagem da besta, or whether it's in the book of Daniel, ou estando no livro de Daniel, and it's an image of Nebuchadnezzar, com uma imagem de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. or a kingdom. ou um reino. Both books have this concept of image. Ambos livros têm esse conceito de imagem. And in both books it means a copy of something. E nos dois livros significa a cópia de algo. So if you go down to verse 32, Então, se nós vamos ao versículo 32, it says the image's head was of gold. diz: a cabeça era de fino ouro. Now what Daniel is going to do, Então, o que Daniel vai fazer? he's going to tell the king what he saw, Ele vai contar para Daniel o que ele viu, and then he's going to tell the king what it means. e depois ele vai contar para o rei o que significa. So he'll tell you what it is, and then he tells the king what he saw, and then he tells the king what it means. Então, ele conta para o rei o que ele viu e depois o que isso significa. In 32, Então, no 32, the image's head was gold. a cabeça de ouro era de ouro. Then in verse 38, E no versículo 38, it says, "You are this head of gold." tu és a cabeça de ouro. So we've compared 32 and 38. E se comparamos então 32 e 38,
If you come back to 32, Se voltamos para o 32, 32, it says the image's breast and his arms were of silver. diz que o peito e os braços da imagem eram de prata. And if you go to 39, E se vamos ao 39, it says, after you shall arise another kingdom, diz assim: depois de ti se levantará outro reino, and his kingdom will be inferior ao teu. And we know that gold is superior to silver. E sabemos que ouro é superior à prata. So the metals that are being described Então, os metais que estão sendo descritos have become inferior as the kingdoms have become inferior. estão se tornando inferiores, assim como os reinos também se tornam inferiores. Go back to 32, Voltando a 32, the last part of the verse na última parte do versículo, says his belly and his thighs were of brass. o ventre e os quadris eram de bronze. Go to verse 39, the last part. Vamos para o versículo 39, na última parte. It says there's another third kingdom of brass which shall bear rule over all the earth. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. So we've read verse 32 and verse 38 and 39. Então, vimos o verso 32, o verso 38 e 39. What I want us to see in verse 39, E o que eu quero que nós vejamos no versículo 39 it says there's going to be a third kingdom, diz que haverá um terceiro reino, which means that there were two kingdoms before, que significa que houve dois reinos antes, the head of gold a cabeça de ouro and the arms of silver. e os braços de prata. And now you have the thighs of brass. Então você tem o quadril de bronze. And there's one more characteristic. This kingdom will rule over all of the earth. E tem mais uma característica, que esse reino terá domínio sobre toda a terra. So, if we go to verse 33, Então, se vamos ao versículo 33, it's going to describe the rest of the statue. que vai descrever o resto da estátua, His legs of iron. as pernas de ferro. If you go to verse 40, Vamos ao versículo 40. it says the fourth kingdom shall be strong as iron, Diz: o quarto reino será forte como ferro, because iron breaks things. porque o ferro a tudo quebra. And as iron breaks all of these things, E como o ferro quebra todas essas so coisas, this kingdom will break everything before it. assim ele fará em pedaços e esmiuçará. So now we've got to four kingdoms. Então, a gente tem aqui 4 reinos. And now it begins to get unusual. E agora começa a ficar mais diferente. In verse 33, the last part, No versículo 33, na última it says parte, his feet diz que seus pés were part of iron and part of clay. eram em parte de ferro e em parte de barro. So what happens is, Então, o que acontece, if I just draw a rough picture, então, se eu só faço um desenho meio ogro aqui, of this kingdom meio bruto desse reino, and his legs and feet, de suas pernas e pés, it's iron all the way through, é ferro and then this até iron aqui, e esse ferro, continues all the way into the feet, bom, esse ferro ele continua right into the toes. até todo o pé. Go back. Okay. So there's the fourth kingdom, Então, o quarto reino, and the fourth kingdom goes all the way through the legs into the feet. ele vai por toda a perna até o pé. If you go to verse 41, Se você vai para o versículo 41, Daniel then talks about the feet and the toes. Daniel então fala sobre as And he pernas e os takes pés. 3 verses to explain this. E ele leva 3 versos para explicar isso. He's going to explain the relationship of the iron and the clay Ele vai explicar a relação entre o ferro e a argila, when it comes to the feet. quando a gente está falando então do The pé. point I just want us to see E o ponto que eu quero que nós vejamos is in verse 40, é no versículo 40, it said the fourth kingdom diz: o quarto reino
But in verse 41, Mas no 41, it starts talking about the feet and the toes. quando ele começa a falar dos pés e dos It's dedos, part clay, part iron. é parte barro e In parte the English it says the ferro. kingdom shall be divided. Em inglês diz: o reino será dividido. And when it says the kingdom, E quando ele diz o reino, that must be referring to the kingdom that he's just spoken about. deve estar falando do reino que ele está justamente It's not a new terminou kingdom. de falar, não é um novo reino. So the kingdom of iron in the legs Então, o reino de ferro das pernas, now suddenly splits or is divided between iron and clay. agora de repente se divide em argila, barro e ferro. So by the time you get to the feet, E quando você chega então aos pés, how many kingdoms are there? quantos reinos a gente tem aí? Not 10. 10? Não 10. Verse 40, Versículo 40 the fourth kingdom, diz o quarto reino, gold, silver, brass, iron. ouro, prata, bronze e ferro. And now you get to the feet and toes. Então você chega aos pés e os dedos. And the feet and toes is just considered as one part. E os pés e os dedos são um contínuo. E diz Which is o the reino, definite article, que é um artigo definido, is now split into two. Part is clay and part is iron. agora está dividido em dois, em parte barro e em parte ferro. So if I said the kingdom was broken, Então, se eu dissesse o reino está quebrado ou dividido, what kingdom is divided? qual reino é dividido? It must be the one it was talking about just before. Deve ser aquele de quem Daniel estava falando justamente antes, que é o quarto We reino. know it's the fourth Nós sabemos que é o quarto because the iron goes all the way into the feet porque o ferro, ele também and está into no the pé toes. e também vai para os dedos. Então temos ferro nas Which pernas, is kingdom number 4. que é o reino número 4. That fourth kingdom Esse quarto all reino, the way into the feet. ele faz todo o caminho até o pé, então é o mesmo reino. You go from the head to the feet, it's 4 kingdoms. Porque da cabeça aos pés são 4 reinos. Then if you go to verse 42, Então, se você vai para o verso 42, it talks about the toes, fala sobre os dedos do pé, which are also part iron, part clay. que também são parte barro e parte ferro. It says the kingdom shall be partly strong and partly broken. E diz que o reino deve ser em parte forte e em parte That word frágil. broken means to be brittle, E essa fragile. parte quebrado significa ser frágil. So the kingdom, Então, o reino, verse 42, no verso now 42, we're in the toes, agora a gente está falando dos is the dedos, same kingdom as in the feet. é o mesmo reino que encontramos no pé, In the feet, and it's the same kingdom that's in the legs. e é o mesmo reino que encontramos nas pernas. So this fourth kingdom Então, esse quarto reino starts in the legs and goes all the way to the toes. começa nas pernas e vai todo o caminho até os One dedos. kingdom all the way through. É um reino em toda essa There are extensão, differences. mas eles têm algumas diferenças. Nas pernas All iron, é tudo and in ferro, the feet, e nos it dedos, says the kingdom is divided, and it's divided into 2 parts. desculpa, nos pés, diz que o reino está dividido e dividido em duas partes: ferro And clay. e argila, ou So there's barro. iron and clay. Então temos barro e ferro, It's the feet or the toes. seja nos pés ou nos And dedos. the legs, E nas the pernas, legs are just iron. as pernas são somente ferro. So it's all the same kingdom. Então, tudo o mesmo reino. We read verse 42. Nós lemos o versículo In 42. verse 43, Então, no versículo 43, it continues this story, continua a história, but then it adds another symbol, which is the seed of men. mas ele agora agrega um novo símbolo, que é
a semente dos homens. Dans cette étude, on ne Nós não discutera vamos pas de falar la sobre a semence des semente hommes. do homem nesse estudo. The imagery changes, Maintenant, la Agora as image imagens change. mudam and we're going to go back to verse 34. e a gente vai voltar para o versículo 34. This is what Nebuchadnezzar saw. Isso era o que Nabucodonosor viu. You saw a hand. Tu as vu une main. Você viu In fact, uma... it doesn't say hand, it says with no hand, Il a Fala dit que sans sem main. auxílio Il a de pas dit mãos, but it says that there was a stone main. Mais là, il a dit que qu'il y avait havia uma une pierre pedra that was cut out of something with no hands. que foi cortada de algo sem auxílio de mãos. sans main. And this stone E essa pedra hit the image on the feet feriu a estátua nos pés and broke the feet all to pieces. e quebrou os pés em pedaços. Verse 35. Versículo 35. Once the feet broke, Une fois que les E pieds uma ont vez été que brisés, os pés foram quebrados, a gente vê que toda a estátua é quebrada. the iron, clay, brass, silver, gold. le fer, l'argile, O ferro, o l'argent bronze, et a l'or. prata, o Then it barro, says o ouro. it was broken together. Et il nous est E dit, eles são qu'ils quebrados sont brisés juntos. tous ensemble. And that means it was broken at the same time. Et cela E significa que eles são quebrados no mesmo Come tempo. back to verse 35. Et on va revenir Então au verset vamos 35. voltar para Now we're o going to go to verse 35. Maintenant, on va aller au verset 45. We'll drop Agora back to vamos verse para o 44 first. 45. Et on va aller au verset Primeiro para o 44. It says, in the days of these kings, Au verset 44 et dans Mas les jours no de dia, ces rois, nos dias God is going to desses set up reis, a kingdom Dieu va o établir un Deus do céu royaume se estará um that's never gonna be reino destroyed. qui ne sera jamais que não será détruit. jamais Now, in destruído. Adventism, Dans l'adventisme, there's Então, a lot of no discussion about Adventismo, who these kings are. il y a beaucoup de tem muita discussions discussão sur l'identité sobre de ces rois. quem são esses reinos. People read these verses Les personnes As lisent pessoas ces leem esses versets and they say versículos that these kings et ils disent que e ces dizem rois que are esses the 10 reinos toes of Daniel. sont les são 10 os organes 10 de Daniel. But what I want dedos us de to Daniel. see Ce que j'aimerais qu'on voit, Mas o que is eu if quero que a we gente read veja contextually, c'est que si nous é que se a gente lisons lê o de façon contexto, contextuelle, verse 44 says, in the days of these kings. le verset 44 no versículo dit, 44 dans les diz: jours nos de ces dias rois. destes I think we reis. can all agree that a king is a kingdom. Je pense qu'on peut E creio que tous todos être podemos d'accord concordar en que um disant qu'un roi est un reino royaume. equivale a um So it says, in rei. the days of these kingdoms. Il est dit dans les jours de Então, ces no rois. dia Many destes people think reinos. this is referring to the 10 kingdoms of the toes. Et chacun, E muitas pessoas vão pensent pensar que qu'il s'agit là nós d'un estamos nos royaume referindo de aos 10 reinos dos dedos. Original application is not that. Mais ce que j'aimerais Mas que eu nous quero voyions, que a c'est gente que veja que a l'application aplicação directe n'est pas original e cela. direta não é essa. If we went to verse 43 and backwards all the way to verse 38, Et si nous allons Então, au se a gente verset fosse ao versículo 43 e 38, voltando até o how many versículo kingdoms do we 38, have? combien de royaumes quantos avons-nous? reinos a We gente had vai 1, ter? 2, A gente 3, and tinha then 4. On en a 1, 2, 2, 3 e depois o 4. 4. So we've got to verse 43. Nous allons au verset Então chegamos ao 43, versículo And it's only 43 listed out 4 kingdoms. et là, e on somente liste que listou 4 4 reinos. 38, 38. 38, first kingdom gold. Le premier o primeiro royaume, reino c'est de l'or. ouro, 39, 39, 39, another one. un autre royaume. outro reino, 39 part B, the last part, Le 39 parte B, la ou a partie B, última la dernière parte, partie, hein. specifically says the third. Il nous est mentionné fala de façon especificamente do spécifique le terceiro. troisième royaume. Verse 40 says the fourth. Et le verset qui E o arrive, versículo le quatrième. 40 fala do 41 to quarto. 43 says 41, 43 43 the diz: kingdom that we just spoke about, le royaume o dont on reino vient juste de do mentionner, qual de parler, which is the acabamos fourth de kingdom falar, that's divided. qui est donc le o quatrième quarto royaume reino qui est que está divisé. dividido. So that's all the kingdoms that it's spoken about. Donc c'est tous les royaumes Então, dont são il est fait todos mention, os. là. Falamos de todos os reinos. Mais au verset Então, no 44, versículo It says, in the 44, days of these kings, il nous est dit dans les diz: jours no de dia ces desses rois. reinos, people assume that these no are dia talking desses about kings at reis, the end of the world. Et les gens e pensent as qu'il pessoas s'agit là des assumem rois, que estamos de falando la de fin du monde. reis no But what I final want us to do see mundo. Mais ce que j'aimerais Mas o que eu quero que a vous gente voyiez, is veja talking about the complete statue, not just the toes at the end. parce que là, il É fait que mention ele está de falando toute, da la estátua statue completa, et não non somente pas, de dos la dedinhos fin no seulement. final. We know that Nous le savons, Nós as we read sabemos disso. carefully. alors que nous lisons avec soin.
porque nós lemos com cuidado. Versículo 44 Il nous est dit que le diz royaume de Dieu que sera établi and it says it will never be destroyed. et ce royaume ne sera jamais détruit. So que God's kingdom isn't going to be o destroyed. reino Donc de le Deus, royaume de Dieu ne sera ele pas vai ser détruit, suscitado e que não vai ser mais These destruído. kingdoms will be destroyed. mais ces royaumes Esses seront reinos vão détruits. ser The last part of the destruídos. verse. La dernière partie Na du última parte do verset. But versículo, it shall break in pieces and consume all these kingdoms. Mais il brisera en esmiuçará pièces e consumirá consumera todos tous ces esses royaumes. reinos. So we know in verse 44, Nous savons donc Mas au a gente, verset então a gente 44, sabe no the first versículo part says these 44, kings, the last part says these kingdoms. la première partie nous dit a ces rois, primeira la parte dernière fala partie esses nous dit reis ces e na última royaumes. parte diz A estes king is a reinos. Un kingdom. roi, c'est Um un rei royaume. é um What reino. kingdoms is it speaking of? Alors de quel Então, royaume de que reino ele está parle-t-il? falando? It's talking about the four kingdoms that it's mentioned. Il parle donc Ele des está quatre falando royaumes do qui ont quarto été reino que é mentionnés. And mencionado. if we go to verse 45, Et si vous allez E au se nós verset vamos ao 45, versículo 45, it confirms. il le ele confirme. What confirma kingdoms it's speaking about. Il confirme de que quel reino royaume ele il está fait mention. falando. Before we read 45, let's read 44. Avant de lire Antes de 45, nós lermos o verset 45, vamos ler o 44, 44. la dernière partie. It says, break A in última pieces parte. the kingdoms. Il dit, Ele fala briser en que vai pièces les quebrar royaumes. os reinos em Est-ce que vous le pedaços. voyez? A gente Break pode in ver pieces isso? the kingdoms. Brisera en pièces les royaumes. When you go to 45, the Esmiuçar last part of that verse, Et quand os vous allez au reinos. verset 45, mais à la dernière partie du verset, it says, E it quando break nós in lemos o pieces. 45 a il dit partir que desse c'est brisé versículo, en pièces. fala Can we de see that it's quebrar em break in pedaços. pieces in the last part of 44 and break in pieces in the last part of 45? Est-ce que vous voyez Então que fala c'est de brisé en esmiuçar pièces na última au- parte de 44 e também fala de verset esmiuçar 45 na et à última la parte dernière- do la versículo dernière partie, c'est 45. 45. So let's write that out. Então vamos escrever isso aqui. Écrire là. Break in pieces. No, Briser. just break. Alors, B-R-I-S-E-A. Esmiuçar ou quebrar. S-I-A. So it's break Briser. the kingdoms. Royaume. Quebrar, esmiuçar os reinos. A-U-N-I-S. And I'm saying that there are 4 of them. Et je dis qu'il y en a E eu quatre. estou dizendo que há 4 desses reinos. That's verse 44. Ça, c'est le verset Isso é o versículo 44. Last 45, part of the verse. La dernière partie. na última And in parte verse do 45, versículo. Et après, au verset 45, Então, it says no versículo 45, il dit donc briser en fala pièces. quebrar em Same pedaços, But what's it esmiuçar. to break in pieces? Mais qu'est-ce qu'il va briser en E o que pièces? ele vai quebrar em What does pedaços? it O que say ele in vai verse esmiuçar? 45? Au verset Vamos ver o que 45, diz o qu'est-ce versículo qu'il dit? It says 45. the iron, Il nous dit le fer, Diz o ferro, les reins, the o clay, bronze, l'argile, o barro, silver and gold. l'argent, a prata e o ouro. This is a clay. Iron, brass, clay, silver, gold. Ok. Donc, Ferro, bronze, barro, le fer, prata les e reins, ouro. l'argent et l'or, et aussi l'argile. Dans ma version, j'ai pas l'argile. So I'm going to say material. Donc, je vais dire. Então eu vou chamar matériel. de materiais. Ok. So it's going to break the material, break the kingdom. Il va briser le matériel. Então vai il va briser esmiuçar le royaume. os reinos e esmiuçar os Et nous materiais. savons que le E matériel então égale sabemos le royaume, que os materiais parce que c'est ce são qui os est dit. reinos, porque ele disse: Tu, você, Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar, você Nabucodonosor, is gold, Nebuchadnezzar, você c'est é which ouro, represents a kingdom. qui représente donc un que royaume. representa The um material reino. gold is a kingdom. Le matériel, Então o l'or, material représente un ouro royaume. é So um we have all reino. these materials, Donc nous avons Então tous ces temos todos matériels. esses materiais: Or, O-A, ouro, silver, argent et A, prata, brass, airain et bronze, I-A, iron, fer, ferro and clay. argile et e argent. barro. What's silver? Silver, c'est argent. J or G? Bien, c'est ça. Eles se confundiram ali com Bien, c'est ça. a prata. One is silver, one is clay. Argent et argile. Mais I, if you want. Ah, que eles são bem parecidos em francês, Donc, prata argent e argila. argile. So we can line up these. On peut Então a aligner, gente pode ces trois, alinhar ces quatre. esses. When we come to 4, Mais quand on arrive au quatrième, Quando a gente chega comes no in quarto, two parts. le quatrième est en deux tem parties. duas partes: 4A and 4B. Il y a le 4A, et 4A le e 4B. 4B. Here's 4A,
Ici, là, c'est le Aqui 4A. temos And 4A the feet, Et les pieds, e nos pés c'est le 4B. so if you go to the passage when it says in the days of these kings, verse 44, Et si nous allons Então, dans le se passage, vamos verset à passagem que ele 44, fala c'est nos dit, dias au jour desses de reis, ces rois. o versículo it's not talking 44, about the 10 kings at the end of the world. Cela ne fait não pas está mention falando des dos rois de la 10 fin des reis do Its fim do primary mundo. application is talking about all of these kingdoms. temps. L'application Sua première, aplicação c'est primária está tous ces falando de royaumes. todos The esses reason why reinos. that becomes significant Et la raison E a pour laquelle razão cela pela devient qual isso se torna significatif, is because importante these kingdoms, c'est que ces é porque royaumes, esses once reinos, they came into history, then came to their end and they were replaced. alors qu'ils arrivent dans é que l'histoire, ils uma arrivent vez à que leur fin et eles ensuite começam a aparecer no mundo e que eles kingdoms saem e eles são então substituídos, sabemos que esses reinos, na verdade, caminham por toda a história. E eu quero dar um exemplo disso, eu vou mostrar para The vocês. head of gold is what kingdom? A cabeça de ouro é qual reino? Babylone. Babylon. C'est Babilônia. Babylone. So, number one Então, número 1 Le royaume numéro 1, is Babylon. é c'est Babilônia. Babylone. Now, if you come down all the way to the end of the world, Et si Então, vous a arrivez gente jusqu'à vai la todo o fin caminho du até o monde, final do mundo. four, le quatrième, what kingdom is this? 4. Qual é esse reino? So let's go to Revelation. Então, vamos alors para maintenant, dans Apocalipse. Keep your hand in Daniel, we're coming back. Deixa aí seu dedo em Daniel, a gente já vai voltar. Go to Revelation 17, verse 5. A gente vai a Apocalipse 17, versículo 5. Revelation 17, verse 5. Apocalipse 17, versículo 5. There's a woman il y a Tinha là uma une mulher femme that is riding a beast. que está sentada numa You see, besta. that's what the context is. Et vous A voyez gente que vê c'est- que c'est pelo le contexte. contexto. And the woman has a title. E a mulher tem então um We'll título. read that. On Nós va le vamos lire, ler. Apocalypse 17:5. Et sur son Na front, sua il s'écrit fronte un nom. achava-se escrito um nome, um Babylone, mistério. la grande, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, no fim do mundo, What do we have? o que é que nós We temos? have a kingdom, Nós temos um reino this time represented by a woman, que nesse momento está sendo representado por uma mulher it's also called Babylon. e que também se chama Babilônia. But this is Mystery Babylon. Isso é mistério, Babilônia. So it's Mystery Babylon. Então é mistério, Babilônia. And I want to say that word mystery means spiritual. E eu diria que mistério significa espiritual. And if this is spiritual Babylon, E se essa é uma Babilônia espiritual, this is literal Babylon. essa é Babilônia literal. So we know that Babylon, Então even though sabemos the que kingdom was destroyed, Babilônia, mesmo que esse reino tenha sido destruído, Babylon goes all the way to the end of the world and is right here. Babilônia caminha por toda a história do mundo e termina aqui. And if we looked at the third kingdom, E se nós olhamos para o terceiro it reino, was verse 38 acho que isso era o versículo 38. of Daniel 2, Vamos ver em Daniel 2, 39. 39. That third kingdom, Esse terceiro reino it says it's going to rule over all of the earth. diz que vai ter domínio sobre toda a terra. 39 part B, the last part. 39, parte B, a última parte. Now in chapter 2 it doesn't tell you who these kingdoms are. Então, no capítulo 2 não fala de quem se trata esse reino. Nebuchadnezzar. Mas a gente sabe que o que é Babilônia, que é Nabucodonosor, To 2 o número and 1. 3. Então a gente vai para o 2 e o 3. 2 you don't know who it is, O 2 você não sabe quem é, but we're going to say that this is Medo-Persia. We're going to see in a moment. mas a gente vai dizer que é Medo-Pérsia, a gente já vai ver isso em um momento. And this is Greece. E isso é Grécia. And the third kingdom E o terceiro reino says it's going to rule over all of the earth. vai ter domínio sobre toda a terra. Gouverner le monde entier. Earth. Earth, Terror. T, I, double A. So it's going to rule over all of the earth. Então vai ter domínio sobre toda a terra. Now you know Et vous E savez você sabe Greece didn't rule over all of the earth.
que Grécia não teve domínio sobre a terra, Nous savons que sobre la toda a Grèce terra. n'a pas dominé sur le monde entier. It didn't rule over North America, South America, most parts of Africa. Não La governou Grèce n'a sobre pas, a América do dominé Norte, sur América do l'Amérique, Sul, grande du parte Nord, da du Sud, ou África. bien une partie de l'Afrique. Didn't go into Russia or China or Australia. N'a pas Não été, foi para a en Austrália, para a Australie, en Rússia, para a Russie, en China. Chine. So it didn't rule the whole earth Então Il n'a não pas governou dominé todo sur o toute la mundo terre, in a literal way. d'une de façon uma maneira littérale. literal. But Mais Porém, it did rule the then known world. elle a, mas sim ce royaume a governou régné o sur le mundo monde que era connu. conhecido nesse momento. We can see that this story here about Greece Nous pouvons Então a voir gente que pode cette ver que essa histoire, là, história au sujet de aqui la sobre Grèce, Grécia is a type é um tipo of something that's going to happen at the end of the world. est un de type algo de que ce vai qui va se acontecer passer à la no fin final du monde. dos tempos. Babylon, Babylone, Babilônia, qui est que era littérale, literal, becomes mystical or spiritual at the end of the world. devient se mystique torna ou então spirituelle mística à ou la fin du espiritual monde. no final do mundo. La Grèce, It's going to be a Grécia, kingdom that rules the world. ça sera Grécia un será royaume qui va um dominer reino sur que le vai monde. dominar So a we terra. expect to see a kingdom that will rule the world On s'attend à at the voir. end of history. On Então a s'attend à gente voir espera la ver fin um de reino l'histoire, un royaume dominando o qui domine mundo sur no la final terre. da As we história. bring all these prophecies to the end of the world. Parce qu'on doit Conforme ramener nós toutes ces trazemos essas prophéties à la profecias fin para o du monde. fim do mundo. Remember, Rappelez-vous, Lembre-se, if you have this statue, si vous avez se cette temos a statue, estátua aqui, it says a stone comes and hits it on its feet. on nous dit diz que uma pedra vem e bate nos pés. Now the feet Agora os pés, in history na história, l'histoire, come thousands of years after the head. vem milhares de anos des depois milliers d'années da après cabeça. la tête. Babylon comes first, then Medo Persia, Greece, and then we'll call the fourth one Rome. On dit que Babilônia vem arrive primeiro, en depois premier, Medo-Pérsia, après depois a Medo-Perse, Grécia e vamos chamar o quarto reino de Roma. Most people would agree with that. Et la A maioria das des pessoas personnes sont vão, d'accord avec ça. Till you vão get all the way to the end. Et ça concordar va com jusqu'à la isso. fin. So it's Até o thousands final. of years from the beginning to the end. Là, Então, il y a, des aqui milliers nós temos a d'années entre estátua le do début começo et ao la fim. fin. And yet the prophecy teaches, E o que a pourtant, profecia prophétie ensina? enseigne. when will the head be destroyed? Quand est-ce que la Quando tête a cabeça sera vai ser sera destruída? détruite? Was the head destroyed after Medo Persia came? A cabeça foi destruída depois que veio a Medo-Pérsia? Medo-Perse. And was the body destroyed after Greece came? Et le corps Ou a-t-il então été détruit o après tronco la foi venue de la destruído Grèce? depois que a And was Grécia Greece veio? destroyed after the legs came? E depois a Grécia foi destruída depois que as pernas vieram? Les jambes arrivent. So the answer to those questions is no. Então a resposta para essas perguntas é não. It's very clear É muito claro. when it talks about the stone. Lorsque Quando vous a parlez gente de fala la da, It says a da stone pedra, came. c'est a que pedra la pierre veio. arrive. 44 says O versículo 44 diz it's going to break the kingdoms. que iria esmiuçar os reinos. Et le verset 45 nous dit What it breaks, E o 45 the same relationship between 34 and 35. il y a la même diz relation o là que entre ele le quebra. 44 Então, a et mesma 45. relação no 44 e no 45. It breaks the feet. Elle brise 44 quebra os Then verse pés. 35 says, then, les- et le verset E no 45 45 diz, ensuite, então, after the hitting on the feet, then the head is destroyed. après qu'elle a depois brisé que donc bate les no pieds, pé, donc então le reste depois est, a In the cabeça middle of the verse it says, é destruída. together. et au E milieu no du meio verset, do nous versículo dit fala ensemble. Which means at the juntos, same time. Ça veut dire ou au seja, même moment. no mesmo So all tempo. of the statue breaks at once. Toute la Então statue toda a se brise estátua en ela une quebra seule fois. como um So how does todo. Nebuchadnezzar and his kingdom Alors, comment se Então fait-il como que Nabucodonosor e o seu Nebuchadnezzar et son reino royaume remain alive till the end of the world? estariam ainda vivos no fim do He mundo? doesn't, of course, Il Claro ne- que ce ele n'est não pas le tá. cas, n'est-ce pas? because it goes from a literal Babylon to a mystical Babylon. Porque a gente On vai parle de d'une uma Babylonie Babilônia littérale literal pour para arriver à uma une Babilônia mística And so ou if Babylon's espiritual. going to be mystical at the end of the world, Donc, si Então, Babylone sera mystique se à a la fin Babilônia du vai monde, ser mística no what final else do has to be mundo, mystical o que mais tem que ser quoi d'autre místico doit être mystique or spiritual? ou bien ou spirituel? espiritual? All the kingdoms that come after it. Tous Todos les, os reinos que vêm royaumes depois qui sont dela. après. So Medo-Persia, Então, Alors, le royaume de Medo-Pérsia, la Médo-Perse, which is literal, que é literal aqui, it came to its end thousands of years ago. qui est arrivé à que sa fin des esteve milliers em d'années vigor há We milhares de expect anos to see a atrás, spiritual manifestation of that at the end of the world. auparavant. À la a fin gente du também monde, on espera s'attend então à ver uma une manifestação manifestation espiritual spirituelle de son disso no royaume. final do And it's that mundo.
E também haverá uma manifestação espiritual sendo destruída aqui nos pés. Da mesma forma, a Grécia fala da Grécia dominando a terra. Então a gente pega o literal e passa ao espiritual. A gente está esperando então que um reino domine toda a terra. Então, temos 1, 2, 3, 4. Cada um desses reinos vai vir e ter um impacto no final do mundo, no fim do mundo. E quero que vejamos que nós temos Babilônia a Babilônia. This is how I'm suggesting this prophecy should be approached. Então, isso é como eu sugiro que essa profecia deveria ser abordada. Tem muitas outras coisas que a gente pode ver a partir desse tema. Especialmente quando a gente começa a incorporar Apocalipse 17. Então, para resumir, temos 4 reinos. Então, os 4 reinos vão ser quebrados, tudo de uma vez. E no versículo 45 diz que todos os materiais vão ser quebrados, esmiuçados ao mesmo tempo. O 4º reino está em 2 partes. A primeira parte é ferro e a segunda parte é ferro e barro. E ele menciona então 5 partes do corpo: cabeça, tronco, quadril, pernas e pés. Pés com os seus dedos, como menciona o versículo. Então, tem mais 2 partes que a gente tem que encaixar aqui. Quero voltar à primeira parte do versículo 45 de Daniel 2. Antes do versículo 44, né? Mencionou a pedra. Desculpa, o versículo 34 que mencionou a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e que bateu na estátua e que tudo quebrou. Então a gente tem a pedra aqui, batendo nos pés, e que tudo então vai colapsar ao mesmo tempo. Isso significa que Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma todas estarão vivas no final do mundo. Em uma manifestação espiritual ou mística. E eu vou te dar um versículo que mostra isso. Vamos para o capítulo 7. A gente depois vai entrar mais no versículo 7, mas agora a gente vai ver só um versículo. O capítulo 2 é uma estátua de materiais. E o capítulo 7 fala de animais. Nós vamos falar sobre isso. Mas no versículo 12, fala desses animais ou dessas bestas. Diz, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Domínio é poder. Então, o poder é tirado. O reino de Nabucodonosor é tirado, é destruído. Não existe.
doesn't exist. Medo-Persa, o seu reino, esse reino, seu poder não Look what the existe. verse says. Mas olha o que esse versículo It says, diz. even though the dominion is taken away, Diz que, embora esse domínio tenha sido there's something that tirado, continues. há algo que continua. And what's that? E o que é isso? You see it in the verse. A gente pode ver no It says versículo. their lives were prolonged. Diz prolongação de vida. Their dominance is destroyed, but their life continues. Então, o seu domínio é destruído, mas a sua vida continua. It's like in a family, É como numa família. Le verset 12, oui, leur vie fut prolongée. so it's like a family. É como numa família. A grandfather has a son, E então um avô tem um filho que tem outro filho. and if you see a picture of the grandfather when he was 10 years old, E se vemos uma foto do avô quando ele tinha 10 anos, and then the son, and then the grandson, e do filho e do seu all at neto, the same age, todos com a mesma idade, what do you notice? o que você vai perceber? You notice a family trait. Você vai ver uma tendência They familiar. have similar features. Eles têm traços similares. Sometimes you can't tell the difference between the father and the son at the same age. E às vezes você não consegue nem encontrar a diferença entre o pai e o filho na mesma idade. Or sometimes they take features from the mother. E às vezes ele pega alguns traços da mãe. So what I want us to see is a similar thing happening here. Então o que eu quero que a gente veja é que tem algo similar acontecendo aqui. O avô morreu, But his legacy, mas o seu legado, here it says his life, aqui diz a sua vida, his facial features, os seus traços faciais, his characteristics, suas características, and often in the family, his personality e frequentemente numa família sua is carried through the personalidade generations. é levada através das gerações. You know, Você sabe, you all live in families, você vive em alguma família, that you say the son Vous dites que le fils has got all the same character as the father. que você vai dizer, o filho tem o mesmo caráter do pai. Sometimes even the same as the grandfather, if you know the two people when they were growing up. E às vezes é o mesmo do avô se você conheceu as duas pessoas enquanto estavam crescendo. E é isso que esse versículo está ensinando. Babylon died, Babilônia morreu, but its character, mas seu caráter, son caractère, personality, sua personalidade, its behavior seu comportamento carried on all the way through to the end of the world. foi carregado por todo o caminho até o fim do mundo. Medo-Persia did, Greece did. la Medo-Pérsia também la Grèce aussi. e Grécia também. Greece, number 3, Então, Grécia, número 3, what should we expect to see? o que a gente esperaria ver? A kingdom Um reino that rules the world. que domina toda a terra. Medo-Persia. Medo-Pérsia, What should we expect to see? o que a gente deveria esperar? Attendre à voir. A kingdom Um reino which has a dual personality, que tem uma personalidade dupla or two important natures or characteristics about it. ou duas naturezas ou características importantes. And then, of course, Babylon. E claro, Babilônia. And we can trace Babylon Nós podemos traçar Babilônia all the way back to just after the flood. e podemos trazer Babilônia para o caminho antes do dilúvio. O que aconteceu antes do All the dilúvio? people come together. Quando todas as pessoas se reuniram, Ensemble. They go to the plains of Shinar, eles vão para as planícies do Iraq, Sinear, no between Iraque, two rivers, entre dois, the Euphrates rios, and the Tigris. o Eufrates e o Tigre. Tigre de l'Euphrate. And what do they want to build? Et qu'est-ce E o qu'ils que eles vão construir? Two things. ont Duas voulu construire coisas. deux choses. They want to build a tower Vão construir uma and torre a city. e uma cidade. And if you see what the symbolic meaning of a tower is, E se você consegue ver qual é o significado it sees a simbólico de symbol uma of a torre, sanctuary, você vê um símbolo de um santuário, a temple, um a templo, church. uma igreja. So Babel, Donc Babel, Então, those people want Babel, to build a church ces personnes essas pessoas queriam construir uma igreja and a city. e uma cidade. And that tower Et cette E essa torre, is
This was the tower. Isso era a torre. Is built É construída inside the city. dentro dessa cidade. So this would be the city wall. Donc voici Então les murs de la seriam ville. esses os muros da cidade e eles construíram a torre dentro dela. This is the church. Voici donc l'église Essa é a igreja et voici le monde. e esse é o So it's mundo. the church state or church world relationship. Donc c'est une relation. Então aqui vemos uma relação igreja-estado ou igreja-mundo. Babylon will bring. Et c'est ce que Babylone Isso é o que a Babilônia vai trazer. The church Babylone amène. Traz uma igreja, and the world together. Et le monde ensemble. então junta a igreja e o mundo aqui. Donc nous voudrions voir The church and the world l'église et le monde. coming together. Então vamos ver a igreja e o mundo We wanna see a juntos, kingdom which is in se two juntando. parts. On doit voir donc aussi un royaume qui est en deux Vemos faces. um reino que tem duas partes, That rules the earth. Et on doit voir également un royaume depois qui um domine la reino terre. que Then domina we sobre a wanna see this terra. fourth kingdom. Et il nous faut voir aussi ce quatrième E depois a gente vai royaume. ver esse quarto reino. La partie A, Is iron. c'est le fer. Parte What A does iron do? é Que fait ferro. le fer? E o que que o ferro Breaks faz? everything. Il brise tout, Has Quebra ultimate tudo. power. comme étant un royaume ultime. Tem um poder It breaks terrível everything. Il brise toutes choses. e Does it need any termina help? Est-ce tudo. qu'il a besoin Quebra d'aide tudo. quelconque? No. Ele precisa de It alguma does it all by ajuda? itself. Não, Il fait tout cela par faz tudo lui-même. sozinho. So the fourth characteristic we want to see Donc la quatrième caractéristique qu'il nous faut Então, a voir, quarta cultura que a gente vai ver, the light we don't see. eles estão reclamando da luz que eles não conseguem enxergar. Because the light is not enough light, we can't see. so the fourth kingdom Sur le quatrième royaume, Então, o quarto is a reino kingdom c'est le royaume that has é um the reino nature or the property of being on its own. qui a la nature ou la propriété que tem a d'être, propriedade ou a natureza de tenir par ser lui-même. So put number one Je mets dono un, de si. because it's Então, on vou its colocar own. aqui parce número 1, qu'il est tout seul. And then I porque will ele está put, sozinho. singular or single. Et après, on va mettre singulier. E eu vou colocar aqui singular ou solteiro. So there's a singular kingdom. Il y a un royaume singulier. É um reino Then singular. another word I want to use Et je vais prendre un autre mot. E outra palavra que eu vou usar Unilatéral. é unilateral. So at the end of the world, À la fin du monde, we want Então, to no take the fim do properties mundo, of all of these four kingdoms on veut prendre les propriétés de ces a gente vai pegar as royaumes propriedades desses 4 et nous allons reinos construire un modèle e a gente vai talks about construir um a modelo unilateral kingdom qui nous parle d'un royaume unilatéral que fala de um reino qui unilateral va diriger le monde, que vai dominar a Terra, qui est composé en deux parties. que é and there's a composto de church-state duas relationship partes. that comes together. Et il y a une relation église-état E qui se met existe ensemble. uma relação igreja-estado que está se juntando. Isso é o que Daniel 2 Ce n'est está pas aussi ensinando. simple As saying Não é in the tão days of these simples, kings, de dire que dans les jours de ces rois, porque diz que no dia desses reinos, desses reis, something's going to esses happen. il y a 10 quelque chose qui va se dedos, passer là. algo vai More acontecer. sophisticated. C'est beaucoup plus sophistiqué. É mais So sofisticado. there's this stone that comes, Il y a donc cette pierre qui arrive, Então essa é a pedra que qui vem va détruire donc la, e que la vai statue. destruir a and in the estátua. first part of 45, Et dans la première partie de 40, E na primeira parte do 45, tells you 45, where the stone comes from. il nous dit d'où vient d'où vient fala la de pierre. onde veio essa pedra. Alors au verset 45, on nous dit d'où vient la pierre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, First part of 45. a primeira parte do 45, Alors, 45, la pierre a été taillée sans main. como viste que do monte foi cortada uma pedra, The stone was cut out from that. didn't it? So this stone, La pierre, we're told, então a nous est dit que pedra la pierre comes from a mountain. se nos diz que vem de um And it says monte it's cut out without hand. et elle a été taillée sans e main. diz que ela é cortada Now, sem many auxílio de Adventists mão. think that this stone is Jesus. Alors plusieurs adventistes E muitos pensent que adventistas cette pierre pensam que essa représente pedra é Jésus. That's the Jesus. standard understanding of what
that stone represents. Et ça, c'est une compréhension Esse é um entendimento padrão do que essa Begin by saying pedra that's wrong. representa. Je voudrais commencer par dire que Então a c'est gente vai começar dizendo que isso está errado. correct. This cannot be a symbol Isso of está Christ. Ça ne incorreto. peut être un symbole de Christ. Isso não pode ser um símbolo de Et Cristo. la raison pour laquelle nous savons que ce n'est pas le Então, cas, a razão pela qual a gente sabe It's que não because pode ser when assim you begin to use a specific form of methodology, parce que lorsqu'on commence à utiliser une certaine é porque quando você começa a usar determinada forma, determinada metodologia, there has to be a symbol of você something começa a else. ver ce doit être un symbole d'autre chose. que deve haver um símbolo de algo Il fallait mais. que je vous pose la question. Então, se eu fosse perguntar para vocês, Ces pierres, ces jambes, pardon, de essas fer, pernas de ferro, quel est donc ce royaume? que reino é esse? What kingdom is these legs of iron? Quel est donc ce royaume des Que jambes reino de são fer? essas pernas de ferro? People say it's pagan Rome, Les gens disent qu'il s'agit de la Rome païenne. As pessoas dizem que é Roma pagã. and we'd agree on that. Nous sommes d'accord. So you've gone E from eu concordo com isso. a natural material On part donc d'un matériel Então a naturel gente está indo de material natural vers un royaume réel. so para I wanna say we've gone from reino the real. literal J'aimerais dire qu'on est parti donc du Então vou dizer que a gente partiu do literal to the spiritual. pour ou le natural spirituel. para o espiritual. So we've gone from the literal to the spiritual. On passe donc du littéral au Então a gente vai spirituel. do literal ao Et lorsque vous faites espiritual. cela, What E quando technique você or faz method is isso, that? quelle est donc cette technique ou cette méthode? que técnica, o método é esse? Natural story to a spiritual story. On part d'une histoire naturelle. A gente vai de pour uma aller história vers une natural para uma história spirituelle. So espiritual. if I said this was a sheep, Alors si je dis que ça c'est Então, se eu te dissesse que isso é um navio, and there's a shepherd, desculpa, et je dis que là il y a uma un ovelha, berger, a natural e que há story, donc là, il um s'agit d'une pastor, histoire naturelle. what would the uma spiritual história story natural. L'histoire spirituelle ça serait quoi? be? What would the sheep be and what would the shepherd be? La brebis ça serait quoi? O que seria então o pastor e o que seria essa ovelha? Jesus. This would be Jesus Ça serait donc Jésus. and this would Seria be Ça serait Jesus nous. We agree with that? Vous êtes d'accord e avec ça? seríamos nós. So we Você now concorda go com from isso? natural to spiritual Nous savons qu'en partant du naturel vers Então le agora a gente vai de spirituel, literal ao is a espiritual. parable. il s'agit là donc d'une parabole. There was a Então, shepherd isso é uma who lost parábola. one sheep. Il y a un berger là qui a perdu une Havia então um pastor que perdeu a sua ovelha. One Jésus person. a perdu une brebis, Jesus a perdu une personne. perdeu uma pessoa. Jesus Jésus, lost one planet il a Jesus perdu une planète. called the Earth. perdeu um planeta. Can be understood at different levels. Toda a On peut Terra comprendre cela à différents niveaux. pode ser entendido If this de iron diferentes Si ce maneiras. fer is Então, pagan Rome, se représente esse la Rome ferro païenne, you know é that this Roma is a pagã, parable. donc vous savez qu'il s'agit là d'une parabole. sabemos que And isso é uma Daniel 2 is parábola. interesting. Et Daniel 2 E est Daniel 2 é intéressant. It's the interessante. first prophecy in the book, C'est la É a première primeira prophétie profecia dans no le livre. and God livro makes it really easy. Et Dieu e fera Deus les choses a très deixa simples. bem How many fácil. symbols does he give Combien de Quantos symboles símbolos donne-t-il ele dá for this kingdom? pour ce royaume? para esse reino? He gives the material, Il donne le iron, matériel, le Ele dá o fer. material and what other ferro. symbol does he give? Mais quel autre E qual symbole outro donne-t-il? símbolo ele dá? Power. What's this? C'est quoi O que ça? é isso aqui? Les jambes, leg. The leg. Il donne A les perna. jambes. So in Daniel 2, Donc dans Então, em Daniel he Daniel gives two 2, symbols il nous donne ele deux dá dois symboles for each símbolos kingdom. pour chacun para des cada royaumes. And it's reino. very rare for that to happen. Et c'est très E é muito que raro cela isso se passe acontecer. ainsi. God wants to make it so easy for us. Dieu veut rendre Deus les quis choses deixar tellement bem simples fácil pour para a nous. And he wants gente. to teach us things. Mais il veut également nous Ele enseigner quer des choses. ensinar as coisas. Head, gold. La tête Cabeça, et l'or. ouro. Body, silver. Le corps Tronco, et l'argent. Thigh, brass. Prata. La Quadril, taille, et, bronze. les reins. It's two symbols, Là, São c'est dois deux symboles, símbolos. two natural things that point us to the spiritual. deux choses Duas coisas naturelles naturais que dirigent vers apontam le para o spirituel. espiritual. What I want us to see is this is a parable, the whole prophecy of Daniel 2. E o que eu quero que a gente veja é que isso é uma parábola. Toda a profecia de Daniel 2.
Now, what's the purpose of a parable? Mais quel est E donc qual é o le but d'une propósito de uma parabole? What's its parábola? function? C'est Qual é a quoi sua son but, função? la fonctionnalité? The function of a parable, Donc, A função de uma parábola. if I was talking about sheep and shepherds, Si je parle E se eu estou donc de falando brebis et de de uma bergers, ovelha e de seu what's the pastor, purpose of that story? c'est quoi qual é le o but de propósito cette dessa histoire? história? It's to teach you about Jesus and yourself. C'est de nous É para enseigner sur ensinar Jésus você et sur sobre nous-mêmes. você mesmo e So sobre the natural Jesus. teaches you the spiritual. Donc, Então, o le natural nous enseigne ensina sur o le espiritual. spirituel. We agree with that. Est-ce que nous Nós sommes d'accord avec ça? Easy concordamos to see. C'est nisso. facile à voir. É bem fácil de ver. Now, this statue, Cette statue Agora, essa maintenant, what is estátua, it a symbol of? c'est un symbole de de quoi? que ele é um símbolo? Kingdoms. C'est un, De un symbole de reinos. royaume. Where are those kingdoms? Mais où sont-ils ces Quais são royaumes? esses In reinos? heaven Au ciel? Onde eles estão? No céu? Spirituel? or on Espiritual? earth? Ou bien sur Ou terre? eles estão na terra? Naturel. Natural. They're all on earth. Ils sont tous Eles sur terre. estão We na know terra. they're on earth. Nous savons Sabemos que estão na terra. All of this imagery here Donc, toute Então, cette toda imagerie essa ici, is a Esse picture of the earth. c'est conjunto une de image, imagem une aqui é fraction uma- de la terre. Now, are uma, these good kingdoms or bad? Alors, est-ce de bons ou um de retrato mauvais da royaumes? terra. Isso é bom ou é ruim? Ce sont de mauvais Eles são bons royaumes. ou ruins? Eles são reinos ruins. Eu vou chamar eles Le de royaume de Satan. reino de Satanás. Can we all agree with that? Est-ce qu'on est tous d'accord Será que dá avec pra gente cela? concordar These com are isso? Satan's kingdoms on earth. Ce sont E les são os royaumes reinos de de Satan Satanás na qui sont terra? sur terre. Now, if all of this picture is Satan's kingdom on earth, Alors, si toute cette Então, se image, c'est le todos royaume esses de reinos Satan são o sur reino la de Satanás na and we terra, know, Et nous savons, we go back to the e nós verses, si nous sabemos, retournons dans les versets, se voltamos a it esses says in verse versículos, 24, dans le verset diz 44, no versículo 45 God's ou going to have 44, a kingdom. Dieu aura donc un Deus royaume. vai ter um And reino he's going to set up this kingdom. Et il nous est dit que qu'il ele va vai établir ce suscitar royaume. esse reino. If you set a kingdom up, Et si vous Se você établissez donc suscita um un royaume, reino, what does that mean? qu'est-ce que cela o que isso signifie? If I significa? set it up, Si je le Se eu mets en place, suscito what's another way to algo, set up? c'est quoi un autre de mot que pour outro jeito eu établir, posso mettre en dizer place? I would suscitar? suggest it means to create or to start. Je veux dire qu'il s'agit là de créer Eu ou de sugeriria commencer. que significa criar ou The começar. God of heaven Il nous est dit que le Dieu Então du diz ciel, que o Deus is do going to céu, start a kingdom. il va donc commencer que ele vai un royaume. começar Where is um he going to start reino. this kingdom? Mais où va-t-il Quando le ele vai commencer? começar esse reino? Where is he going to start the kingdom? Où va-t-il le commencer? If we're not sure, Si nous ne sommes pas sûrs, Se não temos certeza, let's go to verse 35 allons au vamos ao verset, versículo and go 35, to the last part of the verse. et allons dans para a la última dernière parte do versículo. Where is God going to set up a kingdom? Alors, où va-t-il Onde établir Deus son vai royaume? suscitar um reino? Terre, On the earth. sur la terre. Na terra. So, what's he waiting for to set the kingdom up? Pardon? Então, o What's que he que ele waiting for in order to set the kingdom? Alors, qu'est-ce O que que ele attend, então está avant de esperando mettre en place ce royaume? If you look at the para last a part of fim that de verse, it suscitar says esse reino? to fill. Et si vous regardez au dernier, Se vemos la dernière então o partie de final ce desse verset versículo 35, 35 diz que remplir. encheu, Vous voyez cela? Verse 35. Le verset 35. versículo He's gonna 35, fill the earth. Il va ele vai remplir la encher terre. toda a What's terra. stopping him filling the earth? Qu'est-ce qui l'a empêché O que de que o remplir la impede terre? de encher a terra? What's kingdom number 3? Le royaume numéro O que que é 3, o c'est reino quoi? número 3? Is it God's kingdom or Satan's kingdom? Est-ce le royaume É o de reino de Deus ou de Satan. Satanás? Le royaume de De Satan. Satanás. Satan's. Parce que là, Nós sabemos nous que esse sommes aqui é o dans de le royaume de Satanás. Satan. And what's it doing? Et qu'est-ce qu'il a E o que que ele empêché? está fazendo? It's filling. Il remplit. Ele está enchendo a terra. So the earth is full of Satan's kingdom. Donc la terre Então est a terra remplie du está royaume de cheia do Satan. reino de Satanás. Vous êtes d'accord avec A ça? gente pode So ver if isso? it's full of Satan's kingdom, S'il est rempli Então, du se a royaume terra de está Satan, cheia do and reino God de wants Satanás, to fill the earth with his kingdom, et que Dieu veut e remplir Deus la quer terre encher a de terra son com royaume, seu reino, same geography, la même na mesma géographie, what do you geografia, need to do? qu'est-ce qu'il a o que que besoin ele de precisa faire? fazer? You need to destroy Satan's kingdom first, Il doit Ele premièrement primeiro détruire le precisa royaume de destruir o Satan, reino and de then take Satanás over. et ensuite e il va então prendre le contrôle. vencer. Agree with that? Vous êtes d'accord? So, if this is Ou melhor, Satan's assumir o kingdom on controle. earth, all of this picture, Si toute cette Então, image, il s'agit nessa du figura royaume que a de gente Satan vê sur terre, o reino de Satanás na terra, cela, must also be about the earth. ça doit être então également, aqui a gente também está porté falando sur la sobre a But terra, this isn't Satan, this is God's kingdom. Mais là, ce mas n'est esse plus le não royaume é de Satan, mais o celui reino de de Satanás, Dieu. é o reino de Deus.
So the kingdom of God. Então, o reino de Deus. So all of this Donc tout cela Então, tudo is isso happening aqui on earth. se passe sur está la acontecendo na Just like all Terra. of this is happening on earth. terre. Tout comme Assim cela como se isso passe está également acontecendo sur também la na terre. Terra. Remember, it's all parables. Rappelez-vous, il Lembre-se s'agit de que paraboles. tudo isso And são when you deal with parábolas. parables, Et lorsque vous E traitez quando a avec gente les lida com you can parábolas, compare one thing with another thing. on peut comparer a gente une pode chose avec comparar une uma autre coisa chose. com outra Or a coisa. balance, if you Ou like. bien on peut Ou faire une balance, colocar un numa équilibre. balança, se você We can preferir see. chamar On assim. peut voir. If this is on earth, this must be on earth. Si cela A gente se vê passe então sur que terre, se eh isso ben está na ça Terra, aussi, ça esse doit se também passer deve sur estar la na terre. Terra. Where did Satan come from? Satan, De il onde vient Satanás veio? Heaven. Do céu. So he was up in heaven, Il Ele était là estava au então ciel, no and céu, God is in heaven, mais e Dieu Deus aussi est está au no ciel. céu, and there was a war in heaven. e existe uma au guerra ciel, il y no a une céu, guerre. Revelation 12. Apocalipse 12. E o que acontece? In that war, O que aconteceu nessa guerra? Satan was cast to the earth. Satan est Satanás jeté foi sur la terre. é And what lançado did para he a begin terra. to do? Et qu'est-ce qu'il a E o que ele commencé começou a faire? fazer? Set up a Il a kingdom. commencé à Ele começou a établir un construir royaume um reino Adam avec com Adão, and Eve. Eva, Adam et Ève. Then it got so bad Puis E ça- isso ficou ça tão s'est ruim. détérioré, because what had he done? parce que Por que qu'est-ce qu'il a ele fait? By the fez? time you get to Noah, Au moment où No il a momento été em que jusqu'à- chegamos qu'on à arrive história à de Noé, it filled the earth. il a rempli la ele terre encheu a with terra avec de la maldade. méchanceté, le mal. God destroyed the earth. Dieu a Deus détruit destruiu la a terra. Then he began again. Puis il a Então recommencé. tudo começou de It novo. begins where? Mais il a E ele commencé começou onde? In Babel. Puis il a recommencé Satanás à então Babel. começou de And he goes novo to em Babylon, Babel. Persia, Greece. Et E ensuite, vamos on arrive à Babylone, para mais de Babilônia, Perse. Medo Pérsia, By Grécia the e time you Roma. get to the end of the world, the earth is full of his kingdom again. Au moment Mas où on no arrive à fim la fin do du mundo, de o nouveau, seu son royaume est a rempli. terra está So cheia what de does God novo do? do seu Alors, qu'est-ce que reino. Dieu va E o que faire? Deus The God of faz? heaven Le Dieu du O Deus do ciel is going to céu set a kingdom up on earth. va établir vai un levantar, royaume suscitar sur um terre. reino na Now, we're terra. not going to do a study on this, On ne va pas Agora a faire gente une não vai étude sur estudar cela. sobre but isso, you can mas show that a mountain vous Mas a pouvez gente montrer pode une montagne provar represents a kingdom. que o monte representa um So reino. this is a kingdom, Então Il s'agit isso é là um d'un reino. royaume, and this is the kingdom et c'est un royaume. of God. C'est un E royaume esse é o de reino Dieu. de The Deus. passage says Mais le Mas a passagem dit this diz stone is the kingdom of God. que essa cette pedra pierre-là é o représente reino le de royaume Deus. de Dieu. Now I'm going to ask you, Donc, Então j'aimerais eu vous vou poser te la perguntar. question. how many kingdoms of God are there? Alors, Então, combien de royaumes quantos de Dieu reinos y de a-t-il? Deus nós temos aqui? One. Just one. Il n'y en a qu'un Somente seul. And um. where did that stone come from? Alors, d'où vient cette Quantos reinos de pierre? Deus existem? Não é Came somente from the um. mountain. Elle E vient de onde la isso aqui montagne. vem? De onde essa pedra vem? Vem do monte? Então, inicialmente, Voici cette nós montagne. temos And this was esse the kingdom monte of God. e esse é o reino de Deus. And then E então, we get this situation. nós temos essa Nous avons situação, cette The situation. stone is cut out. a pedra é cortada, And Daniel 2 says, e Daniel 2 this is the diz: kingdom of God. esse é o reino de Deus. So if this is the kingdom of God, what's this? Então, se isso é o reino de Deus, o que é isso? It can't be the kingdom of God anymore. Não pode mais ser o reino de Deus. So this gets left out, Então, isso é deixado de lado. put to one side. Deixam pra lá. As the stone is cut out, Conforme assim que a pedra é cortada, a gente pode ver this was isso. Jesus, Então, se isso aqui é as Jesus, most people teach, assim como a maioria das pessoas ensinam, o que ele deixa heaven, para trás? O people céu. teach. Les gens vont dire, But if this is As the kingdom pessoas of heaven, ensinam the kingdom assim. of God, mais si Mas la esse terre é est o le royaume de reino de Dieu, Deus. this can no longer be the kingdom of God. donc Se isso é o reino de Deus, isso não pode mais ser o reino de We Deus. know that can't be correct. Et nous savons E a que gente ça sabe ne que peut isso pas não être pode ser There's lots of correto. ways of showing Donc, il y a plusieurs Então, tem façons muitas de maneiras de montrer mostrar that this stone que cette que pierre is not a symbol of Jesus. que essa pedra não é um símbolo It's de all happening on Jesus. earth. tout cela Tudo se passe acontece sur la na terra. On earth, on earth. Na Sur la terra terre e e na sur la terra. The kingdom of God will be set up on earth, the kingdom of Satan is set up on earth. Le royaume O de Dieu reino est de établi Deus sur que la está na terre, terra e o ainsi reino que de le royaume Satanás de que está na Satan. terra. And the kingdom of God, E o reino de this Deus, mountain, Cette esse is monte, going to have a stone cut from it. vai ter uma pedra retirada de And si, when it's cut out, Et quand elle est que quando é retranchée, it will cortada, do a work for God. elle vai va faire fazer cette um pierre une œuvre pour trabalho Dieu. para Deus. Now,
This is a parable. Então, isso é uma parábola. If it's a parable, Se é uma parábola, how do parables work? como as parábolas funcionam? Natural to spiritual. De natural a espiritual. Is it natural Est-ce naturel É to go to a natural. mountain d'aller Vai dans num une monte montagne and cut out stones? et e de corta uma couper, pedra. retrancher des pierres? Is that a natural thing that you will see? Est-ce que É c'est uma une coisa chose natural que naturelle você vai vous verrez? ver? Yes. Oui. We Sim. call it quarrying. On dit qu'on A gente on chama écarie. isso de... When you quarry stones out of a mountain. Quand on Não écarie entendi a des palavra, pierres mas hors de la quando você montagne. separa pedras da montanha, somos familiares So com how isso. do you go about quarrying rocks? Alors comment on passe Tá, du então fait de falando tailler des dessa pierres? ação You que se need faz com hands as to do rochas, that. Est-ce que com vous as avez des mains pedras, pour faire você cela, precisa de tailler mãos ces para pierres fazer de la isso. montagne? Of course you need hands. Bien sûr, vous avez Claro que besoin você des mains. precisa de Whether it's mãos, Someone driving a vehicle, Et que ce soit quelqu'un seja qui conduit, porque le tem alguém véhicule, or dirigindo someone's um hand planted veículo, explosives. ou que la ou main porque de alguém quelqu'un colocou a planté ali algum So the explosivo. verse says no hand, Pourtant, le verset nous dit Então, sans main. but in the real world, Mais dans le o monde verso réel, diz you need sem hands to do mãos. this. nous avons besoin Mas de mains no- pour accomplir ce No travail. mundo real você precisa de mãos para Se fazer vous allez isso. dans le monde E se você ancien, vai no mundo antigo, ele também usaria mãos para fazer esse trabalho. techniques ils utilisaient plusieurs Existem techniques várias to get these técnicas stones out of the mountain. pour enlever ces para pierres tirar de la essas montagne. pedras da So when it says montanha ou no do hand, monte. Alors quand le verset nous dit sans Quando a main, Bíblia it's diz talking sem about the ajuda de mão, spiritual. il nous parle là está du falando do spirituel. We need to espiritual. understand the literal. Mais il nous faut comprendre Mas la temos partie que entender o littérale. The literal. reason why this becomes important Et la raison pour laquelle ça E a devient razão pela important, qual isso because se this torna story importante c'est que cette é porque essa histoire found in the história book of Daniel se tient dans le está livre, no se trouve livro dans le de livre Daniel. is a story C'est une histoire that's É uma written to you história in the New Testament. qui est présentée également dans Que le Nouveau Testament. é observada no Novo Has Testamento. fed thousands of people A nourri donc É des, traduzida à milliers de vista personnes no Novo Testamento. Um, Jesus near the alimenta lake. milhares de pessoas of Galilee, the Sea of Galilee it's près called. de la mer à de beira Galilée. do mar He da then Galileia. leaves that place and goes to a mountain. Puis, Então ele sai desse lugar e vai para uma montanha. The place is called Caesarea Philippi. Et l'endroit E s'appelle o lugar se chama Cesareia de Filipe. If you check in the Gospels, you'll read about it. E se você consultar então os evangelhos, você vai The ler reason sobre why isso. that's important E a razão pela qual isso é is Caesarea importante Philippi had a different name é before. c'est que Cesareia de Filipe tinha um nome antes. One of the names it had Et l'un des Um dos nomes que tinha was the name of Panium. c'était le era nom o de nome de Panion. Another Pânio. name that it had Et l'autre E o nom outro qu'elle nome que avait, was tinha the name of Dan. from the c'était era o tribe. nome de Dan, la Dan. tribu de Dan. And that city, Et cette E ville, essa when they built cidade, that city, quand ils ont quando eles a construit cette construíram, cité, they built it with rocks ils l'ont construite a avec construíram des pierres com which they pedras, quarried from a com mountain. qui rochas, sont taillées donc que de foi montagnes. retirado de uma And montanha, de um Jesus, monte. E When he Jesus, says, Quand il quando ele dit, speaking to diz, Peter, en parlant à falando Pierre, com what does he say to Pedro, Peter? qu'est-ce qu'il dit o à que ele está Pierre? falando para Pedro? You are Peter. He says, you are Peter, Tu es Você Pierre. é Pedro, Que ça que veut dire significa the stone, a la pedra. and he says, I am Et moi, il dit, Eu je suis sou the rock, le roc. a rocha, which means the mountain. Ça veut dire la que montagne. significa a montanha, o monte. Is actually on a mountain, Est en fait Ele sur está, une na montagne. verdade, the mountain that na they montanha, used no to carve monte, out the stones Et la montagne qu'ils ont utilisée de onde pour se prendre les retiram pierres, as to build the pedras city of Dan, pour construire la para ville donc de construir Dan, a cidade de different Dan, Panium. qui s'appelait que também era auparavant Pânio. The name was Pania, it was a different name. Et son nom était Era, na verdade, Pania, Pania, um nom nome Then um it was pouquinho called Caesarea diferente. Puis Philippi. après, E cette depois ville a été Cesareia appelée de Césarée Filipe. Philippe. So this imagery here Cette Então, essa image-là, imagem aqui is turned into another parable in the New Testament. il se tourne vers está une se autre tornando uma parabole qui nova se trouve parábola dans no le Novo Nouveau Testamento. This would be Peter. Là, Isso la seria pierre, ça devrait être Pedro. Pierre, là. Peter Pedro becomes a symbol of the disciples, Devient donc é le um symbole símbolo des dos and the discípulos disciples Et les e os disciples of the discípulos church of Ephesus. na igreja de Éfeso. And what does Ephesus do? Et qu'est-ce que fait E o que Éfeso First New faz? Testament church. L'église A primeira du Premier igreja do Testament, Novo Testamento. Du Nouveau Testament. O Let's que go essa to the igreja book of faz? Revelation and see. Vamos ao La livro première de église du Apocalipse Nouveau para Testament, ver. donc dans l'Apocalypse pour The voir. first church, A Ephesus. primeira igreja, Éfeso.
We're not going to go to Revelation 2, we're going to go to Revelation 6. On va pas A vers gente não vai a Apocalipse on va 2, vers nós vamos a Apocalypse Apocalipse 6. Ici, Aqui, là, That church cette église, essa is igreja described as someone in white clothing riding a white horse. cette église é descrita como alguém que está usando uma roupa branca sentada sobre um cavalo branco. Chapter 6, verse 2. le verset O 2 du capítulo chapitre 6, verso 2. This person, cette Essa personne, pessoa, what does he do? o que ele faz? et on lui donnait une couronne et il partit Vi então, e eis um cavalo branco, So he e seu says cavaleiro com um arco. this Foi-lhe dada uma coroa e saiu vencendo e para is going to vencer. conquer. va Então o que ele conquérir. diz é que essa igreja vai Let's go to conquistar. another passage. Vamos para outra passagem. Colossians. Allons dans Colossenses. Colossians chapter 1, Colossenses capítulo 1, verse 23. versículo 23. Not Colossians 1:23. Yeah, it is. Yeah? Colossians 1:23. Yeah. Yes. Colossenses 1, 23. Colossians 1:23. Colossiens 1, 23. Allez. This is the same church. Il É a s'agit mesma de la même igreja. église. La dernière partie, on Nicolas. Read all of it, they won't see it. Ok, donc je vais lire tout le verset, et Colossiens 1, verset Vamos ler 23. todo o verso. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado para toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei So let me ministro. draw these stories together. Alors, Então, laissez-moi dessiner vamos cette desenhar aqui histoire. essas. Peter is a stone. Pierre, Vamos c'est, ilustrar essas c'est histórias une pierre. juntas. He's cut out of the Jewish church. Il est Pedro é a tranché pedra donc de que foi l'église cortada da How was he igreja cut out of judia. that church? Alors, Como é que ele foi comment cortado est-il dessa tranché de igreja? cette église? By the hand of Jesus. Par la Pela main de mão de The Jesus. Jewish church is Jesus' kingdom. L'église E juive, a c'est igreja le royaume de judia é o reino de Deus Quand Pierre e est de retranché, Jesus. E quando Pedro é cortado, o que acontece com a igreja They get judia? destroyed. elle a été détruite. Ela é destruída? Peter Pierre, and the Pedro other disciples, e os outros all of discípulos, them, il y en a 12, they become os a 12 symbol of God's deles, kingdom. sont devenus se un tornam symbole um de l'Église. símbolo do Cut reino out de of the Deus, Jewish church. cortadas da igreja This is a judaica. church that conquers, Et là, Essa il é uma s'agit d'une igreja église que qui conquiert. and conquista they're going to conquer the world. Et elle va e conquérir vai le conquistar o Paul mundo. says Paul nous dit, that conquering Paulo looks like diz giving the gospel to the whole world. cette Que essa conquête, conquista c'est, significa dar o evangelho le para fait todo de donner mundo. l'évangile au monde entier. And all of what happened in the New Testament Et E ce tudo qui s'est isso passé que está dans le acontecendo no Novo is a little Testamento example c'est un é um pequeno exemplo of what's going to happen at the end of the world. de ce do qui que va vai se passer acontecer à la no fin du final do mundo. What Adventists teach. Ce qu'enseignent O que les adventistes. os Go adventistas from the ensinam, literal On part du nós vamos do littéral to the literal spiritual. pour para o arriver dans le espiritual. spirituel. There's going to be a singular kingdom, Il va y avoir Vai un existir royaume singulier, um reino unilateral particular, kingdom. un royaume um reino unilatéral unilateral which will rule the earth. qui va que dominer vai sur la terre. dominar a It has two terra, parts to it. que Ce tem royaume duas contient partes deux em parties. si, There will be a combination of church and state coming together. Et il y aura que une seria a combinaison combinação de de l'Église igreja e et Estado And this is juntos. Satan's kingdom that rules the earth. de l'État. E esse é o reino de Satanás que governa a terra. When that is all set up, Et quand tout cela est mis en place, God E quando tudo isso está bem estabelecido, church va prendre Deus son vai pegar a Église sua will igreja cut out of people e ele vai retrancher cortar un peu, dela like Peter and the pessoas disciples tout comme Pierre como et les Pedro e os discíples, discípulos, called Ephesus. qui s'appelle Éphèse. chamados This church will Éfeso. conquer. Cette Essa église-là, igreja elle vai va conquistar, It will destroy this kingdom, et elle vai va détruire destruir ce royaume, esse and it will reino, destroy the kingdom through the gospel. et elle vai va destruir détruire esse ce reino royaume através par do le moyen de evangelho. And when it destroys this kingdom, Et lorsqu'elle E va quando détruire ce destrói royaume, esse then God's reino, kingdom will take over the whole of the earth. alors le royaume então de Dieu va a- prendre le o contrôle reino de sur Deus toute vai la tomar terre. conta This is desse the mundo. story Et c'est ça Essa é a l'histoire história Daniel chapter de 2. Daniel 2. And it has all the components Et E elle tem contient, todos os tous les componentes éléments of the great controversy. do grande The conflito. war from heaven coming to earth. A guerra do céu que veio à terra. The disciples Os being discípulos separated from the church. sendo separados da igreja, They're coming together, Ils se se mettent juntando, ensemble.
giving the gospel to the world. dando o evangelho ao mundo. And when they give the gospel to the world, E quando eles dão o evangelho ao mundo, I want us to see one more thing, eu quero que vejamos uma coisa a mais. and we'll finish this bit tomorrow. Eu vou terminar essa There's discussão a amanhã. kingdom Tem um reino of God de Deus on the earth. na terra. And what happens to that kingdom? E o que acontece com esse reino? Something gets cut out. Algo é cortado daí, A stone. uma You pedra. can see that. Nós podemos ver isso. So if this is how God's kingdom works, Então, se é assim como o reino de Deus funciona, how would Satan's kingdom work? como é que o reino de Satanás funciona? Exactly the same way. Exatamente da mesma forma. Satan's kingdom O reino de is a Satanás statue. é uma estátua. So what must come out of that statue? O que é que tem que sair dessa estátua? Something good must come out. Algo bom tem que sair daí. So something good is going to come out of that statue. Algo bom vai sair dessa estátua. This is Satan's kingdom. Esse é o reino de God's Satanás, kingdom. o reino de Deus. Through God's power, Através do poder the de Deus, disciples are cut out. os discípulos são Ephesus cortados. comes Éfeso and it destroys the aparece statue. e destrói a When you estátua. destroy Satan's kingdom Destrói o reino de Satanás. by the gospel, Pelo evangelho. what comes out? Então, o que resulta disso? Something good. Algo bom. And all of that E tudo is isso, all shown in Daniel 2. tudo isso é mostrado em Daniel 2. Pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai we give you praise Celestial, and thanks te damos graças for your goodness and mercy. por sua bondade e tua misericórdia. Please bless us. Por favor, nos abençoe. Help us to understand these Nos things ajude a entender essas coisas. and help us to make a decision. E nos ajude a tomar If we will decisões. serve you Se vamos te and be servir that stone, e ser essa pedra, or whether we will reject you ou se vamos te rejeitar and be that mountain e ser essa montanha which never gets spoken about again. de que não se fala mais. We have a choice. Temos You have said today is the day of salvation. uma escolha. O Senhor diz: hoje é o dia da At the salvação. beginning of this Sabbath, E no começo desse sábado, may each of us who are here before you que cada um de nós que estamos aqui perante Ti make a decision façamos uma to escolha, hear the truth uma decisão de and to escutar stand on the truth. a verdade In e Jesus' tomar name. posição em prol da verdade. No nome de Jesus, amém.